Olá! Seja bem-vinda a mais uma live da série Construir Felicidade é. E hoje eu quero falar sobre constância. Quantas vezes você já começou um projeto, que seja o menor projeto que for, e você começou com aquele gás todo e no meio do caminho você parou? Quem nunca fez isso? Principalmente naqueles votos de final de ano que a gente coloca lá no caderninho: não, esse ano eu vou começar a me alimentar bem, esse ano eu vou juntar dinheiro, esse ano eu termino de ler um livro, esse ano minha alimentação vai ser assim, impecável, esse ano não brigo com mais ninguém, esse ano vou ter pensamentos bons, vou cuidar dos meus pensamentos. Aí quando chega, às vezes nem na metade do ano, cadê aqueles projetos? A gente acabou desistindo. E acontece muito, por quê? A maioria de nós tem o hábito de colocar metas muito grandes, alvos muito distantes. Dana, quer dizer então que eu não posso ter metas ousadas, ter metas altas na minha vida? Devemos sim. Só que uma das coisas que faz, se a gente fosse fazer uma pesquisa aí para entender por que as pessoas desistem dos seus objetivos, a gente tem várias razões, mas um dos motivos que leva uma pessoa a não prosseguir no seu alvo, a não seguir até o final da sua meta, é justamente a questão da constância. Porque como a pessoa não conhece os ciclos evolutivos que acompanham uma meta, às vezes ela acaba parando no meio do caminho. Como é que funciona isso? Eu conheço muita gente que fala assim: não, esse ano eu vou ler um livro por mês. Aí pega aquele livro grosso de 500 páginas e começa com o gás todo. Aí lê 5 páginas, no outro dia lê 3 páginas, aí começa a ler, começa a dar aquele sono, aquela fadiga, aí no dia seguinte esquece de ler, não lê mais nada e depois começa a entrar aí na marcha lenta até parar, Agora, por que isso acontece? Porque a pessoa coloca uma meta muito distante, ela já não tem o hábito da leitura. E começa a ler e quer ler assim, quer ler um livro de 500 páginas em 30 dias. Se você for parar para pensar como que a gente aprende, qualquer coisa, se você for olhar para uma criança, como que a criança ela aprende a ler e a escrever? Ela tem ali os seus ciclos evolutivos. A criança começa aprendendo o que são as vogais. Começa ali a aprender o que é A, E, I, O, U. A professora pega uma folha ali com os pontilhados e a criança vai ali desenhando com toda a paciência, pontilhado por pontilhado. E ela vai ali desenhando cada vogal. Só que a criança ela não fica pensando assim: ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer um texto inteiro daqui a pouco? Não, ela vive aquele ciclo. O que é um ciclo evolutivo? Um ciclo evolutivo, ele tem a ver com ações e tempo, tá certo? Então, um conjunto de pequenas ações num curto espaço de tempo, ele vai gerar um micro resultado, como no caso da criança. Ela começa, quais são as ações que a criança tem? Tem a ação ali de fazer de forma constante os pontilhados das vogais, aprendendo a vogal E, A, E assim sucessivamente. Ela aprendeu as vogais, ela vai passar para as consoantes. Daqui a pouco ela vai aprender o alfabeto todo. Depois ela passa para as sílabas. Então, em cada ciclo, ela vai aprendendo uma coisa bem pequena, tá certo? A criança já não entra na escola pensando em escrever um texto. Não, ela sabe ali, mesmo que de forma inconsciente, que ela tem que ter pequenas ações num determinado tempo, de forma constante, para ela poder vencer o primeiro ciclo. Depois ela passa para o segundo ciclo e assim sucessivamente. Então,
o processo do aprendizado, ela acontece de forma natural e gradativa. Só que tem uma coisa muito importante aí. Ela não acontece de forma esporádica, ela acontece de forma constante, todos os dias, fazendo sempre ali as mesmas atividades até ela ficar boa. Então essa questão do ser constante, ele tem muito a ver também com a repetição. Então tudo aquilo que você quiser ser bom, que você quiser se superar, você tem que ser repetitivo. E essa é uma das grandes dificuldades aí das pessoas, de ser repetitivo, porque acaba cansando. A pessoa, ela quer ver o resultado de uma forma instantânea. É igual para quem vai na academia. Às vezes a pessoa ela é sedentária. Aí quer ir para academia, já quer começar com 20 quilos. Só que não é dessa forma que você começa a mudar um hábito. Você chega na academia e faz o quê? Começa com o menor peso, começa fazendo uma esteira de forma leve. Daqui a pouco você vai aumentando os pesos, você começa a acelerar ali o seu movimento, a sua caminhada na esteira e assim vai passando pelos ciclos evolutivos, tá certo? Então, pequenas ações num curto espaço de tempo, isso vai gerando micro resultados. E o que esses micro resultados vão gerando? Vão gerando um ânimo dentro de você. Aí você começa a ficar animada, nossa, mas eu consegui vencer um ciclo, já consegui ter um pequeno resultado. E você começa a se animar e saber que você pode fazer, contanto que você respeite esse tempo, né? Então seja repetitivo. Teve uma época que eu queria muito ter o hábito, desenvolver o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia e ler outro livro também. Só que eu já tinha tentado assim várias vezes e eu não tinha tido sucesso. Por quê? Porque eu queria ler um capítulo inteiro por dia, queria ler 2, 3 folhas de um livro por dia. E eu não conseguia. E quando eu não conseguia, o que acontecia comigo? Eu me sentia frustrada. Aí eu falava pra mim mesmo, sabe o quê? Tá vendo que não vai dar certo? Aí quando eu aprendi essa questão dos ciclos evolutivos, de respeitar as fases e ser constante nas ações pequenas, o que eu comecei a fazer? Para poder ler a Bíblia todos os dias, eu comecei a ler um pequeno versículo todos os dias. Então eu comecei a ser constante no hábito muito pequenininho. Adriana, mas um versículo é muito pouco. Mas é assim que eu consegui formar um hábito da leitura. Então todos os dias eu lia um pequeno versículo. E sempre no mesmo horário. E o que aconteceu? Quando eu comecei a ser constante e repetitiva nesse hábito, eu comecei a criar um outro hábito, que foi o hábito dessa leitura diária, mas aí eu comecei também a fazer o quê? Comecei ali a aumentar a minha quantidade diária. Em vez de eu ler um versículo por dia, eu baixei um aplicativo no celular. Eu comecei a fazer estudos pequenos, né, que chama devocionais. Então, eu comecei a fazer pequenos estudos todos os dias, de 5, 10 minutos, para eu poder ir passando de ciclo em ciclo, tá certo? E o que aconteceu? E assim foi a mesma coisa com a leitura do livro. Todos os dias eu lia o quê? Eu comecei a ler um parágrafo por dia. Lia um parágrafo, depois lia uma página e assim eu fui criando esse hábito. Hoje eu consigo já ler um livro por semana, um livro a cada 15 dias. Já criei esse hábito. Mas o que eu fiz? Há 2 anos atrás eu comecei com um hábito muito pequenininho. De ler um parágrafo, de ler uma linha, de ler um versículo da Bíblia por dia. E assim, seguindo esses ciclos de evolução, sem me cobrar, né? Porque quando às vezes a gente não tem o resultado que a gente quer logo de imediato, o que acontece? A gente pensar assim, não, peraí, calma, é um ciclo, respeite os ciclos evolutivos, a gente fica o quê? Se cobrando. Poxa, mas eu não consegui fazer, de novo que eu tentei
criar o hábito da leitura e eu não consigo. Então, em vez de você ficar se cobrando, entenda que existe essa questão da constância, que é um hábito que você precisa ter no seu dia a dia, tá certo? Fazer todos os dias, ser repetitivo. E isso é uma coisa assim que realmente é muito complicado para nós seres humanos, porque acaba que a gente fica engolido ali no dia a dia e acaba perdendo essa constância, né, de fazer ali e de ser repetitivo, de fazer todos os dias. Um outro hábito também que às vezes a pessoa ela quer mudar é dessa questão de cuidar dos pensamentos. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, da importância de cuidar dos pensamentos. Né, por que eu vim falar aqui, Daiana, o que tem a ver construir felicidade com constância, né, com ser constante? Se a gente for parar para pensar o que é felicidade, a gente se sente feliz quando a gente se sente realizando algo, né? Quando a gente coloca um alvo, quando a gente coloca uma meta, às vezes eu quero comprar um carro, quero comprar um imóvel, quero juntar dinheiro, quero me alimentar melhor, quero me relacionar melhor com as pessoas, quero criar o hábito da leitura, quero fazer um curso novo, quero mudar de emprego. Então, quando a gente sente que a gente está evoluindo e está construindo uma coisa útil para a gente, né, que a gente está nesse processo de evolução pessoal, seja em qualquer área da vida, que seja na saúde, que seja no profissional, que seja na parte mais de desenvolvimento pessoal, quando a gente sente que a gente está evoluindo, a gente tem esse sentimento de bem-estar, de paz. Então, peraí, aos poucos eu estou conseguindo realizar as minhas metas, realizar os meus sonhos. E você sente o quê? Você sente uma paz dentro de você. Só que para que isso aconteça, é muito importante que você tenha constância. Às vezes você quer juntar ali dinheiro para poder fazer uma aquisição de um imóvel, às vezes você quer juntar dinheiro ali para poder fazer alguma coisa, né? Ou quer mudar simplesmente um hábito, mas por você não conseguir ser constante, vem aquele peso, aquele desânimo. Poxa vida, nada que eu faço dá certo. Mas por quê? Porque as pessoas costumam parar no meio do caminho. Em vez de comemorar, ela tem uma meta desse tamanho. Em vez de comemorar ali aquela pequena vitória, aquele micro resultado da constância, o que ela faz? Ela fica visualizando só o objetivo final e quanto que falta para poder chegar lá. Aí, em vez dela focar aqui, ao invés dela focar aqui nesse micro resultado, né, que ela conseguiu uma pequena vitória, não, ela fica focada naquilo que ainda falta para poder chegar lá. E isso acaba trazendo realmente ali um desânimo. Então, qualquer hábito que você quiser, né, gerar na sua vida, qualquer coisa que você queira mudar, qualquer coisa que você queira alcançar na sua vida, faça todos os dias aos poucos. Quer mudar um hábito na sua alimentação? Coloque uma coisa bem pequena. Começa de repente comendo um ovo cozido pela manhã, colocando um pouquinho de salada no meio do arroz com feijão, você mistura ali, come para dar uma enganada no sabor, tá certo? Então faça todos os dias. E fez uma lista de tarefas para aquele dia, não deu conta? Relaxa, perdoe-se, desconecta daquele dia e faça no dia seguinte, tá certo? Então, se perdoe todos os dias, porque muitas vezes a gente acaba desistindo dos nossos sonhos, né, das nossas metas, mas porque simplesmente a gente não tem a paciência de compreender esses ciclos de evolução. A gente não tem essa paciência de entender que a gente precisa sim ser constante, tá certo? E muitas vezes eu já ouvi assim, Daiana, mas construir felicidade, isso não existe, porque felicidade é Jesus na nossa vida, né? Mas se você for parar para pensar no conceito de felicidade, ele é um sentimento muito intangível. Alguns cientistas definem ele como uma paz. Mas se você for olhar também com base na Bíblia,
é o quê? É uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que a gente não consegue explicar. E isso realmente só o próprio Senhor Jesus pode nos conceder. Agora, será que a nossa vida, as nossas ações diárias, elas têm refletido essa paz que excede todo o entendimento? Então, porque não adianta a gente simplesmente falar, né, da boca para fora, não, eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. Mas as suas ações, elas têm refletido isso? O seu comportamento, a sua forma de pensar? Você tem sentido essa paz realmente? Você tem se sentido tranquilo? Você tem se sentido muito ansioso com o futuro? Ou você tem se ressentido com o passado? Você fica ali remoendo o que aconteceu há 2 anos atrás, há 2 dias, certo? Então não adianta apenas falar, não, eu sou feliz porque eu tenho Cristo ao meu lado. Mas e as suas ações? As obras que você tem feito? Né? Ela tem refletido isso? Por isso que eu insisto tanto que felicidade ela é uma construção. Porque se as nossas ações e o nosso interior não refletir aquilo que a gente fala, né, a gente precisa fazer o quê? Pai, o que eu posso fazer para eu poder realmente sentir e expressar isso que eu acredito, essa felicidade e essa paz que excede todo o entendimento. Isso é uma construção. Toda semana, né, eu faço aqui 2 lives por semana. E em cada live eu trago aqui um pedacinho de como construir felicidade. O que é construir felicidade? É você cuidar dos seus pensamentos, é você ter constância nas suas ações, que seja ali nas suas ações da oração diária, que seja ali da leitura bíblica, da sua conversa, da sua intimidade com Deus, do cuidar dos seus pensamentos, né? Você é uma pessoa que se critica demais? Não, Dani, eu sou uma pessoa que o tempo todo eu fico me punindo. Eu me critico o tempo todo. Fica aquela vozinha o tempo todo falando que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou ninguém, que eu nunca vou ter nada na vida, que eu nunca vou conseguir fazer uma transição de carreira. Agora para pensar que essa vozinha, você pode controlá-la. Só que é um trabalho que é constante, é uma construção. Você precisa estar ali o tempo todo atento o que essa vozinha está falando para você. Ela está te criticando o tempo todo? Então seja constante em observá-la. Para quê? Para poder mudar essa vozinha. Se essa vozinha fica falando para você, não, você não pode, você não consegue, você coloca no lugar dessa vozinha e coloca uma outra voz. Coloca um outro pensamento. O que esse outro pensamento pode falar? Não, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Se Ele pode, se Ele me capacita, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, todas essas atitudes de construção da felicidade, ela tem que ser uma constante, todos os dias trabalhar. Todos os dias trabalhar para você conseguir construir ali conseguir dar passos para poder ir em direção aos seus sonhos, aquelas metas de final de ano que você colocou lá naquele caderninho, de comprar o seu imóvel, de comprar o seu carro, de trocar de emprego, de ter um emprego novo, de fazer uma faculdade, de começar a juntar dinheiro, de ter uma segunda fonte de renda, de começar a ter experiências profundas com Deus. Tudo isso requer o quê? Ações práticas no dia a dia e constância, ser repetitivo, tá certo? Então, fica aqui essa mensagem, né? Essa questão da construção da felicidade, ela requer essa constância de todos os dias você fazer pequenas ações e ser firme e constante, como a própria palavra de Deus fala, né? Nós temos que ser fortes, temos que ser firmes e sermos constantes também, tá certo? Então, fazer todos os dias o que tem que ser feito, para que a gente consiga alcançar ali aquelas metas que todos os anos e todos os dias a gente coloca ali no papel e renova, mas nunca chega até o final. Por quê? Porque falta essa constância, essa repetição. E uma das coisas que realmente eu considero mais desafiador é justamente essa repetição, essa constância, porque baixa o desânimo. Você faz um dia, aí no outro dia já fala assim, depois eu faço.
olha, se tem uma coisa que realmente não funciona, é o tal do depois eu faço. Se você colocou ali que todos os dias pela manhã você vai levantar, vai pegar sua Bíblia, vai ler, vai fazer sua oração, depois vai pegar, vai ler por 2 minutinhos um pedaço de um livro, depois vai levantar, vai fazer um exercício. Se você não segue essa rotina de forma constante, a probabilidade de você largar esse projeto no meio do caminho é muito grande. Então, para mim, a parte mais difícil aí é manter essa constância, porque é a constância que vai gerar o hábito, e é o hábito que vai fazer com que a gente siga em frente e chegue até o final, né, que é o nosso objetivo final, tá certo? Então, ações mais constância, a gente cria ali um novo hábito, tem uma vida muito mais em paz, tá certo? Então, assim a gente vai construindo a nossa felicidade aí de forma rotineira, habitual, sendo sempre firme e constante, tá certo? Eu vou deixar essa live aqui gravada. Então, a mensagem final que eu deixo aqui para você é: seja repetitivo naquilo que você precisa ser bom, tá certo? Trabalhar essa constância aí, ela realmente, ela fez uma diferença muito grande na minha vida, onde eu consegui colocar ali vários hábitos e vários outros hábitos. Eu ainda estou aí na constância para poder se tornar realmente um estilo de vida, mas é totalmente possível, contanto que você trabalhe essa constância na sua vida.